Olá, meus amados, queridos irmãos e amigos, bom dia para você, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam sobre nós. Estamos terminando a nossa semana de devocionais, aqui no nosso Porção Diária da Palavra, concluindo a nossa semana, e eu quero, junto com você, olhar ao longo da semana, perceber o cuidado do Senhor, a maneira como Ele conduziu a nossa vida e nos abençoou grandemente. Então, é importante nós olharmos para trás, percebermos esse cuidado do Senhor e agradecermos a Ele a manifestação da sua misericórdia e da sua graça. Assim, então, na nossa porção diária de hoje, nós vamos ler em Atos capítulo 10, do versículo 27 até o verso 33, que diz: falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que mais ou menos, por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente, se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e manda chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Amém. Esse é o texto que fala de Cornélio, uma experiência maravilhosa, onde nós podemos perceber a ação de Deus, a ação da igreja, alcançando as pessoas na sua realidade, na sua localidade, e então nós vemos a expansão do evangelho e a igreja então podendo alcançar todas as pessoas. É importante para nós e percebermos que este homem, que tinha uma certa importância naquele contexto, como centurião, um homem que tinha uma autoridade ali, representativa, diante de muitas pessoas. Este homem ele era um religioso, mas era um religioso sem salvação. Era um homem que ele orava, ele temia Deus, ele dava esmolas, ajudava as pessoas, era um bom homem. E este bom homem, um dia, ele foi atendido nas suas orações, e o Senhor então respondeu, e o Senhor orientou, e mandou que fosse chamado Pedro, e ele então enviou pessoas para que pudessem anunciar, transmitir o recado a Pedro, para que Pedro fosse à sua casa. Pedro, da mesma forma, teve uma visão. O capítulo 10 narra toda essa história. Então Pedro teve uma visão, e aquele lençol que descia com as coisas imundas, e Pedro então afasta, ele não aceitava, e Deus então estava transmitindo uma mensagem também para Pedro. E o texto que nós lemos menciona isso. Pedro foi chamado, e ele apressadamente foi, ele atendeu esse chamado. Ele diz o texto aqui, atendeu sem vacilar. Então, ele não teve dúvida que precisava ir com aqueles homens à casa de Cornélio. E então, ele faz a pergunta: por que vocês mandaram me chamar? Cornélio narra novamente ali a história, a experiência, e então termina dizendo: que bom que você veio. Que bom que você atendeu o chamado, que bom que você, assim, então, obedeceu a ordem e o chamado de Deus para que você viesse à minha casa. Cornélio havia reunido toda a sua casa, seus empregados, havia muitas pessoas ali, e ele diz: todos estamos aqui, prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para nós, através de você. E aí Pedro, então, proclama a mensagem do Evangelho, as boas novas da salvação. E então Pedro diz: Deus não faz acepção de pessoas. Anuncia Jesus, aquelas pessoas são transformadas. De religiosos, passam a ser, de fato, cristãos autênticos, seguidores de Jesus, transformados por Jesus. E agora, então,
fazendo parte do povo de Deus. Eu gostaria de terminar esse nosso encontro desta manhã e podendo também dizer que existem muitas pessoas que são religiosas, mas ainda sem salvação, porque não foram confrontadas ou ainda não creram em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Também é importante estarmos atentos que nós, como igreja, o povo de Deus, precisamos ir às pessoas, aquelas que estão sedentas pela salvação em Cristo, para que da mesma forma elas estejam ouvindo as boas novas do Evangelho, a mensagem da salvação, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Também devemos considerar, a partir desse texto, em que nós precisamos entender que o Evangelho de Jesus Cristo é para todas as pessoas, sem qualquer distinção, sem acepção, sem preconceito. O Evangelho precisa alcançar o coração de todas as pessoas. Assim, então, Pedro diz que nenhum ser humano deve ser considerado imundo, nenhum ser humano deve ser considerado imprestável, nenhum ser humano deve ser colocado numa realidade de marginalidade, porque, na verdade, Jesus Cristo quer alcançar todas as pessoas. Então, que assim seja. Que Deus seja conosco. Que Deus nos abençoe. Amplie a nossa visão. Aqueça o nosso coração. E que tenhamos a condição de proclamar a verdade do Evangelho para todas as pessoas. Quero convidar você, vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, obrigado pela palavra de hoje, por esse texto belíssimo, tratando da vida de Cornélio, de Pedro, e como que o Senhor agiu tanto na vida de um como de outro. Deus, obrigado, porque através desse texto, dessa experiência, nós também, Deus, podemos agir de forma diferente neste tempo. E da mesma forma, Deus, estarmos prontos para transmitir a Tua palavra, aquilo que é a verdade da Tua palavra, ao coração de todas as pessoas. Quero pedir que seja conosco nesse dia. Pedimos perdão pelos nossos pecados, clamamos por Tua misericórdia. Abençoa, Deus, o Teu povo, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro, e que você tenha um dia de paz, um final de semana de paz, um final de semana muito abençoado na presença do Senhor.